Agora a gente vai ver as camadas de valência expandidas, tá? O que a gente vai ver aqui agora, eu vou explicar um pouco diferente do que está no Atkins, porque eu já vou antecipar uma explicação que ele vai colocar no livro bem mais adiante, né? Que aqui ele não explica bem direito como as coisas acontecem, mas eu já vou explicar, eu já vou adiantar a coisa aqui. Então, assim, ó, essas camadas de valência expandida, né? Elas na verdade são um arranjo em que os elétrons fazem nos orbitais que eles estão em torno do átomo, né? Então a gente vai ver que a gente tem uma distribuição de elétrons em torno do átomo, e aí então vocês vão ver que é possível que esse átomo faça um leve rearranjo de alguns orbitais. E esse rearranjo, na verdade, é uma mistura. Vocês vão ver que alguns orbitais se misturam com outros para formar um orbital novo. E esse orbital novo a gente chama ele de híbrido, né? Da mesma forma que a gente pega uma planta e mistura com outra planta, e a mistura das duas a gente chama de híbrido, aqui é a mesma coisa. Se pegamos um orbital e misturamos com outro orbital, o produto da mistura é um orbital novo, que não é igual a nenhum dos dois. Então a gente chama esse orbital de híbrido. E esse processo a gente chama de hibridização, né? Então eu já vou explicar tudo que está nessa parte aqui, ó, 2.10, já mostrando para vocês com mais detalhes como cada coisa aconteceu, tá? Então eu quero deixar claro que quando vocês lerem o livro aqui, ele não vai explicar desse jeito, por enquanto. Mais adiante ele vai, mas agora não. Ele deixou para depois, né? Eu acho que deixar para depois é pior. Então, assim, ó, e outra coisa que aqui até eu concordo com ele também, é que assim, ó, no livro aqui vocês vão perceber que ele está fazendo as explicações, inclusive os desenhos das moléculas, tá? Só que esses desenhos aqui, cada vez que a gente desenha a molécula, a gente chama isso aqui de fórmula estrutural. Quando a gente escreve desse jeito, que nem está escrito aqui, ó, isso aqui é a fórmula química. Tipo, qual é a fórmula química da água? H2O. Agora, tá, mas desenha a água aí, como é que é ela? Aí esse desenho aqui a gente chama de fórmula estrutural, né? Então vocês vão perceber que no Atkins aqui ele está fazendo as fórmulas estruturais e ele não está desenhando como é, ou em outras, um jeito mais sutil de dizer que ele está fazendo errado, aqui, entenderam? Aí assim, mas como assim o Atkins está errado? Não, é que ele não está se preocupando, por enquanto, em desenhar bem direitinho como que é a fórmula estrutural. Por quê? Porque o próximo capítulo é sobre isso, entenderam? Então ele está aguardando a novidade para o próximo capítulo. Mas como a gente está... Até se eu estivesse dando aula normal lá, assim, eu até poderia fazer o que nem ele está fazendo aqui, mas como a gente já iniciou com algumas semanas de atraso a disciplina, e aí então eu já não vou me dar o luxo de ensinar assim para depois dizer que não é, então eu já vou começar a dar uma acelerada aqui nas coisas, né? Em vez de vocês aprenderem como é e depois ver como é que é mesmo, então já aprende como é que é, o certo e deu, né? Então aqui eu vou fazer o seguinte, ó, eu peguei aqui, acho que quase todos os exemplos que ele deu aqui, acho que todos até. Só esse sulfato aqui que eu não peguei, que é até o mais fácil de todos. Mas o resto eu peguei todos e aí eu vou explicar do meu jeito, tá? Então depois vocês vão ver, leiam lá com calma o Atkins e agora vem a explicação minha do meu jeito, tá? Então a primeira molécula aqui que a gente vai observar, que é uma expansão da como é que tá bem o termo aqui escrito, né? Ó, a camada de valência expandida, né? Expansão da camada de valência. Aqui a gente vai ver o seguinte, ó. No átomo de fósforo, como eu posso até pegar a tabela periódica aqui, ó. Onde é que está o fósforo? Está aqui. Fósforo é da família do grupo 15. O grupo 15 tem 5 elétrons na camada de valência, portanto a valência deles é 3, né? Eles têm que fazer 3 ligações covalentes. E é o que o nitrogênio faz e o fósforo faz. Só que quando a gente diz essa lógicazinha aí, de modo bem rápido, nós estamos pensando na regra do octeto. Só que agora eu acabei de começar o assunto a gente acabou de começar os assuntos sobre exceções à regra do octeto. Então, por exemplo, o fósforo, qual que é a lógica seria? Ele fazer 3 ligações covalentes. Então, por exemplo, a molécula fósforo com cloro seria o fósforo se ligar a 3 átomos de cloro, porque na regra do octeto o cloro faz uma ligação só, e o fósforo faz 3. Então, a coisa mais comum do mundo seríamos ter a molécula PCl3. Existe a molécula PCl3? Existe.
Só que existe essa aqui também. Por exemplo, PCl5. Então, PCl5 é uma molécula que é contra a regra do octeto. Mas como é que se formou essa molécula aí? Então é o seguinte, ó, aqui eu botei peguei lá a tabela periódica, está aqui a distribuição eletrônica do fósforo. Ele acaba com 3s2 e 3p3. Então a gente tem essa distribuição de elétrons aqui. E o fósforo, o nível 3 tem orbitais d. E no caso do fósforo, nenhum orbital foi usado, entendeu? Então isso aqui não existe lá. Mas tem essa possibilidade. No nível 3 existe a possibilidade de ter elétrons no orbital d. Então, o que pode acontecer aqui? Pode acontecer de esse orbital s se misturar com esse orbital p e formarem um orbital híbrido, também usando um dos orbitais d. Então, na verdade, a gente diz que os químicos, né, costumam dizer que um elétron migrou do orbital s para ocupar um orbital d. E aí, então, agora a gente vai ter esses 4 orbitais aqui, ó, 1, 2, 3, 4 não, 5, né? Esses 5 orbitais aqui, todos eles vão ter a mesma energia. E a gente vai dizer que isso é um orbitais híbridos. E a gente simboliza isso escrevendo que ele é o orbital dsp3. Então a gente tem um orbital d, um s e 3 orbitaizinhos p aqui. Cada um deles com um elétron desemparelhado, ou seja, está esperando entrar um elétron aqui, entrar um elétron aqui, entrar um elétron aqui, entrar um elétron aqui e entrar um elétron aqui. E aí esses elétrons que vão entrar aqui vão vir dos átomos de cloro. O cloro está só precisando de um elétron, então se ele estabelecer uma ligação covalente com um outro elétron, está aqui a ligação covalente. Outra ligação covalente, outra ligação covalente, outra ligação covalente e outra ligação covalente. Aqui eu já estou dando uma acelerada nas aulas, porque eu já estou explicando, por exemplo, a hibridização, que eu acho que é tranquilo, não é tão complicado assim, né? Eu vou dar vários exemplos aqui. E aqui eu não vou, como é que eu vou dizer? Eu não vou cobrar isso agora, né? Mas daqui um pouco eu vou voltar a falar dessa molécula aqui e falar no sentido de qual é o nome desse formato de molécula, entenderam? Só que se vocês voltarem no Atkins, que eu nem vou voltar mais aqui, tá? Mas se vocês voltarem no Atkins lá, ele não vai ter desenhado a molécula desse jeito aqui, tá? E eu, para me acelerar o nosso estudo aqui, eu já vou desenhar ela do jeito certo. E o jeito certo de desenhar essa molécula é esse daqui, tá? Então, essa molécula aqui, ela é, simplesmente, se a gente fosse desenhar no papel, ela tem esse formato. Ó, aqui eu botei a molécula no meu, aquele software que eu tenho de desenhar a molécula, né? E aqui, aquele software lá, ele consegue fazer o desenho dela em 3D. E ela em 3D, ela é desse formato aqui. Vocês podem ver que uma das ligações está para cima, uma ligação está para baixo, uma ligação está para a direita, e essa ligação desse cloro aqui, ela está para o fundo. Entenderam? Ela está indo para trás lá. Quando a gente quer simbolizar no papel, porque no papel é difícil desenhar uma coisa indo para trás. Se tu meter uma linha reta em diagonal aqui, tu pode achar que essa ligação está perto da outra. Agora, se tu quer dizer que essa linha está indo para trás, existe um simbolismo na química que é colocar esses tracinhos assim. Ó. Colocar esses tracinhos, pessoal, significa que tu está dizendo que a ligação está indo para trás da folha do papel. E percebam que essa ligação aqui ela está vindo para frente, ó. Se essa ligação aqui está vindo para frente, a gente simboliza isso na química colocando um traço desse jeito aqui, ó, tá? Que a ligação está indo para frente do papel, certo? Então, isso aqui é a explicação bem completinha de como que aconteceu a possibilidade da formação do PCl5, pentaclorato de fósforo, tá? Então, é isso. Desse jeito que aconteceu. Aconteceu uma hibridização dos orbitais do fósforo, gerando esse orbital híbrido aqui, o dsp3, e esse orbital permite que entre 5 elétrons nesses orbitais aqui. E é por isso que entraram 5 cloros, e esses cloros se arranjam em torno do fósforo nessa forma. Pessoal, por que será que eles ficam nessa... a molécula tem esse formato? Por uma coisa bem simples. A tendência é as ligações químicas ficarem mais longe possível uma das outras. O mais longe possível. E a questão é a questão matemática e como é que eu vou dizer, espacial, é que o afastamento máximo possível
entre 5 coisas dentro de 3 dimensões é essa figura aqui, ó. Tu coloca, por exemplo, uma coisa para cima, uma para baixo, e aqui na região equatorial, que a gente chama, né? Aí vocês vão colocar as três o mais afastada possível, num ângulo de 120 graus cada uma, tá? Isso quando eu dou aula, eu quero que os alunos façam esse tipo de desenho com bolinhas, por exemplo, é só tu mandar um aluno colocar o átomo central aqui e dizer para ele colocar uma bolinha aqui e outra para cá e outra para cá. Eu sempre dou o exemplo de tentar fazer o símbolo da Mercedes-Benz, né? Mercedes, nem é mais Mercedes-Benz, da Mercedes, né? Que é colocar uma ligação para cá e uma para lá e uma para lá. É quase igual a letra Y, tá? E aí depois que tu fez isso, aí agora tu coloca esse teu Y aqui deitado em cima da mesa e para cima do Y tu coloca uma ligação e para o lado oposto, para baixo, tu coloca outra. É isso que é essa imagem aqui, essa figura. Então meio que eu já estou fazendo o spoiler da disciplina aí, porque é o próximo capítulo, né? A única coisa que eu vou deixar de novidade, que eu não vou dizer ainda, é o nome dessas formas aqui. Mas todas elas têm nomes, tá? Então, por enquanto, eu só não disse o nome, mas eu já antecipei. Já estou explicando de forma bem mais completa a expansão da valência do átomo, né? Que na real é a hibridização. E também já estou dando a real para vocês de como que é o formato da molécula. Não estou enganando vocês em desenhar todas as flechinhas para os lados aqui e a molécula parece todo mundo vai achar que a molécula é igual uma pizza, é no plano assim, né? Não, a molécula é em 3 dimensões, tá? Então é isso. Depois agora eu vou acabar esse vídeo aqui e vou pro próximo.